tem como título Apega-te a Deus. Amém? Então, Jó, capítulo 22, verso 21. O livro de Jó está antes do livro de Salmos. Ok? Então, abre a tua Bíblia no livro de Salmos. E o livro antes de Salmos é o livro de Jó. É o livro mais antigo da Bíblia. Ok? Jó, capítulo 22, verso 21. Ok? Jó, capítulo 22, verso 21. Já todos abriram? Já? Jó, capítulo 22, verso 21. Eu vou ler. Peço aos irmãos para acompanharem nas vossas Bíblias. E diz assim a palavra do Senhor no verso 21. Apega-te, pois, ao Senhor, e tem paz, e assim sobrevirá o bem. Há uma outra tradução que diz, reconcilia-te com o Senhor. Aqui, no original hebraico, a ideia que dá é apega-te ao Senhor. Alguém tem apega-te? Alguém tem apega-te? Ok. Há outras traduções que dizem reconcilia-te com o Senhor. E tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a instrução que profere e põe as suas palavras no teu coração. E se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido se afastares a injustiça ou a iniquidade da tua tenda. Então, irmãos, aqui a palavra de Deus, o Espírito do Senhor nos está a dizer o seguinte: apega-te ao Senhor. Reconcilia-te com o Senhor. Apega-te ao Senhor. Para quê? Para que te venha o bem. Para que a bênção do Senhor te alcance. Para que a presença de Deus alcance a tua vida. Então diz aí à pessoa que está ao teu lado assim: irmão, irmã, apega-te ao Senhor. Apega-te ao Senhor. Irmãos, e hoje eu quero, através da palavra, da pregação da palavra, eu quero vos levar, toda a igreja, a um nível mais alto de intimidade com Deus. Eu quero que tu entendas a importância de nós nos apegarmos a Deus, porque Deus quer ser pego por ti. Deus quer que tu o agarres. Deus quer que tu o encontres. Deus quer que tu o aches. Entendes o que eu estou a dizer? Então, hoje, tu possas dizer para ti mesmo: está na altura de eu me apegar a Deus. De eu me apegar a Deus, de eu me reconciliar com Ele ao ponto de eu me apegar a Ele, de ser um só com Ele. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar. Paizinho, é no nome de Jesus que nós neste momento, Senhor, queremos, como igreja, fazer esta oração. Nós queremos nos apegar a Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, nos apegar a Ti de todo o nosso coração. Nós queremos, Senhor, que Tu nos leves a um nível mais alto de intimidade contigo. Nós não queremos apenas Te conhecer, de ouvir falar de Ti, mas nós queremos que os nossos olhos Te vejam. E por isso, Pai, nós queremos hoje tomar a decisão de nos apegarmos a Ti. E por isso eu Te peço, meu Deus, se está aqui alguém hoje, Senhor, que tem andado na sua vida longe de Ti, se tem, Senhor, vivido a sua vida, ó Deus, longe daquilo que Tu tens para a sua vida. Se está aqui alguém hoje, Senhor, que ainda não tomou esta decisão de se apegar a Ti, que hoje o Teu Espírito Santo possa ministrar arrependimento e entrega ao seu coração. Paizinho, que assim como está escrito, apega-te ao Senhor para que te vá bem. Deus quer te abençoar, mas tu precisas de te apegar ao Senhor. Pai, nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, Deus quer que nós nos apeguemos a Ele. No livro de Jó, no capítulo 42, verso 5, avança um bocadinho na Bíblia, capítulo 42, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Jó 42, 5. Jó 42, 5. Diz assim: Eu te conhecia só de ouvir falar de ti,
mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, Deus quer nos levar para este nível em que nós não só conhecemos Deus de ouvir falar dele, mas que os nossos olhos veem Deus. Os nossos olhos conseguem perceber Deus a agir nas nossas vidas. Por isso, Jó, ele diz aqui, apega-te a Deus. Para que te venha o bem, para que a bênção dele chegue à tua tenda. Apega-te a Deus, agarra-te a Deus. Agarra-te a Deus, apega-te a Deus. Porque a Bíblia diz, Jó diz, de antes eu te conhecia de ouvir falar de ti, mas agora, depois de que eu me apeguei a ti, os meus olhos te veem. Quantos querem ver Deus aqui, meu querido? Quantos querem ver a sua glória na tua vida? O seu favor na sua vida? Irmão, a glória de Deus na vida de alguém é impossível não ser vista. Porque a Bíblia diz que a glória de Deus, quando vem, ela se manifesta. Ela opera, ela cura, ela liberta, ela abençoa. As bênçãos, elas nos perseguem e nos alcançam. E até aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer subiu à tua imaginação. É isso que Deus te concede. Porque Ele está na tua vida. Então eu estava a orar e dizer, Senhor, como é que eu poderei subir para um outro nível? Como é que eu poderei passar para um nível mais profundo de intimidade contigo? E o Espírito do Senhor disse, apega-te a Deus. Apega-te a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Ruth. Ruth está no Velho Testamento, antes de Jó. A seguir ao Pentateuco, aos primeiros 5 livros da Palavra de Deus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, veio o livro de Josué, seguido do livro de Juízes e, por fim, o livro de Ruth. O livro de Ruth veio antes de Samuel e a seguir a Juízes. Então, o livro de Ruth, que é um livro que vocês todos leem todos os dias, não é? O livro de Ruth. Conhecem muito bem o livro de Ruth. É verdade? Acho que alguns irmãos nem sabiam que havia um livro chamado Ruth na Bíblia. O livro de Ruth, capítulo 1, diz assim, vamos ler. Ruth, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler. Diz assim. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, a atual Jordânia, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem chamava-se Elimelech, no hebraico Elimelech. E Elimelech significa Deus é rei. Eli, Deus, Melech, rei. Deus é rei. Agora viu o que é que aconteceu? Elimelech diz assim, morreu Elimelech, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Irmãos, quando o senhorio de Deus, quando Deus deixa de ser rei na nossa vida, o que acontece é que a morte, a fome, a desgraça, bate-nos à porta. A Bíblia diz que Israel se afastou de Deus e veio a fome. E o resultado da fome ter vindo a Belém, Betlehem, casa do pão, Bet, casa, Lechem, pão, em hebraico, significa que porque Deus deixou de ser rei em Israel, a fome, a morte, chegou. Então, irmão, não te enganes, porque muitas das dificuldades que tu tens passado na tua vida, que tens visto outros passarem, são consequência de Elimelech ter morrido. De Deus ter morrido na tua vida. De Deus já não ser rei na tua vida. Então, o que é que aconteceu a seguir? Olha o que é que diz a Bíblia. Os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Agora viu o que é que aconteceu a seguir? Morreram também ambos os filhos, Malom e Quilion. Quando Deus deixa de ser rei na tua vida, a morte, ela não só vem, mas ela não sai da tua vida. Ela persiste na tua vida. Por isso é que quando nós estamos a viver uma vida errada longe de Deus, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, mas as coisas cada vez ficam piores. Até o dia em que nós tomamos uma decisão de voltar para o Senhor. De voltar a fazer dele o rei das nossas vidas. Então olha o que é que diz a Bíblia. Olha aqui. Verso 6. Então se dispôs ela, Noemi,
com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu o Senhor dizer que ele se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Então Noemi, que estava na Jordânia, em Moabe, ela ouviu dizer que a fome em Belém já tinha acabado. Que Deus já tinha visitado o seu povo e que Deus já tinha perdoado o seu povo e Deus já tinha abençoado o seu povo. Então ela, que estava num país estrangeiro, o que é que ela fez? Ela disse às suas noras, viúvas, as 3 viúvas, porque o Elimeleque tinha morrido, o Mahlon tinha morrido, o Quilion tinha morrido. Os homens tinham morrido. E aquelas 3 mulheres viúvas, Noemi disse, eu vou voltar para Belém. E o que é que significa Belém? Bet-Lehem. O que é que significa Bet-Lehem? Casa do pão. E quem é o pão? Quem é o pão que desceu do céu? Jesus. Então, meu querido, deixa-me dizer uma coisa. Se hoje na tua vida está a haver fome, está a haver morte, então tu precisas de voltar para a casa do pão. Tu precisas de voltar para Jesus Cristo. Tu precisas de voltar para aquele que te ama como nunca antes ninguém te amou. E que fez questão de morrer de braços abertos para te dizer, eu estou de braços abertos para te receber novamente. Então hoje, meu querido, olha o que é que a Bíblia diz. Olha o que é que está aqui escrito. Verso 7. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estiverem, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usasteis com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E porquê que elas choraram, irmãos? Porque elas amavam Noemi. Elas amavam a sua sogra. Como eu amo a minha sogra, irmãos. Podem gravar para eu mostrar a ela. Elas amavam a sua sogra. E quando a sogra disse o quê? Vocês são novas ainda. Eu já sou velha. Voltem para a vossa casa, para a casa da vossa mãe. Casem outra vez. Sejam felizes. Porque eu vou voltar para a casa do pão. Irmãos, a Bíblia diz-nos que elas disseram o quê? Vê lá aí na tua Bíblia. O que é que elas disseram? Verso 10. E lhe disseram, não! Iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que sejam maridos? Ela estava a dizer, olha, eu já não tenho filhos para casar com vocês. E já sou velha. E mesmo que eu hoje tivesse um filho, vocês esperariam que ele crescesse para casar com vocês? Porque naquela altura havia uma tradição que era a seguinte. Quando uma mulher ficava viúva e o falecido marido tivesse irmãos, ela casava com o irmão mais velho a seguir ao marido. Para não ficar viúva. Então, na lei judaica havia esta tradição de a viúva casar com o irmão do falecido marido. E Noemi estava a dizer, eu já não tenho mais filhos. E mesmo que eu tenha, vocês esperariam que ele crescesse para casar com vocês? Então Noemi não viu solução. Noemi disse o quê? Voltem para a vossa terra. Noemi, irmãos, olhem para mim. Noemi estava a ter uma visão natural. Ela não estava a ver o que Deus queria fazer. Ela estava a ver as circunstâncias. Ela viu que o marido morreu, que os filhos morreram, que ela tinha 2 jovens bonitas, viúvas, e ela agiu no natural. O que é que ela disse? Eu vou voltar para a minha casa, mas vocês voltem para a vossa casa. E quando as coisas correm mal, no lugar onde nós estamos, a tendência é nós fugirmos. Assim como ela fugiu de Belém e foi para Moabe, assim também nós, muitas vezes, quando passamos dificuldades, a primeira coisa que nós pensamos é, vou-me embora. E quantos de vocês estão aqui hoje e já pensaram assim, eu vou-me embora? Estou farto deste país. Estou farto disto. Porquê que os irmãos estão-se a rir? Estou a falar alguma coisa que... Hã? Irmãos, olhem para mim, não vejas as coisas no natural.
Deus quer te abençoar onde tu quer que tu estejas. A bênção não depende do lugar onde tu estás. A bênção depende de quem tu és. Queres uma prova disso? Eu vou-te dizer. Adão pecou no paraíso. Jesus venceu o diabo no deserto. O que é que isto significa? O lugar não importa. O lugar não importa. Tu podes até viver num paraíso, mas se tu não souberes quem és em Cristo, tu vais cair. Mas tu também podes viver no deserto. Mas se tu souberes quem és, Deus vai transformar o deserto num paraíso. Porque não importa onde tu estás, importa quem tu és. Importa se Deus está ou não na tua vida. Importa se tu escolheste te apegar a Deus. Como eu estou a pregar hoje e ensinar-te neste momento. Então, meu querido, olha o que é que a Bíblia diz a seguir. Olha lá. Diz assim, verso 12. Torrai, filhas minhas, ide-vos embora, porque já sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ias até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ias de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth fez o quê? Ruth se apegou a ela. Irmãos, aqui nós temos duas atitudes. Dois tipos de cristão. Dois tipos de filho de Deus. Temos os órfãos e os Ruths. Quem é que tu és? És órfã ou Ruth? Deixa-me dizer a diferença. As duas gostavam de Noemi. Gostavam ou não gostavam? As duas amavam Noemi. As duas queriam seguir Noemi. Mas quando as duas tiveram consciência da situação e de que com Noemi elas não teriam grande esperança de vida, Orfa tomou uma decisão. Qual foi a decisão de Orfa? Orfa beijou Noemi. Um beijo de despedida. E ela foi-se embora para a sua casa. Mas a Bíblia diz que Ruth, ela não beijou Noemi. Ruth se apegou a Noemi. Olha o que é que diz a Bíblia. Vamos ver. Olha lá o que é que diz. Olha o que diz. Vamos ler aí. Lê aí na tua Bíblia. Diz assim. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Olha aqui. Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Irmãos, o primeiro tipo de cristão são os beijoqueiros. São aqueles que vêm ao domingo à igreja e dizem, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Mas segunda-feira voltam para os seus deuses. Terça-feira voltam para os seus deuses. Para o dinheiro, para o trabalho. Voltam para os seus deuses. Estão a entender o que eu estou a dizer? Irmãos, e hoje as igrejas estão cheias de beijoqueiros. Deus não quer beijoqueiros. Deus quer aqueles que se apegam. Deus quer que se apegam. O que é que ela disse? Orfa voltou para a sua casa e para os seus deuses. Mas Ruth se apegou a ela. Olha o que é que diz aqui a seguir. Olha lá. Disse, porém, Ruth. Olha o que é que Ruth disse. Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Aleluia! Onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmão,
Ruth representa os crentes, os filhos de Deus que se apegam a Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente da vida difícil. Eles dizem: Senhor, eu fiz a minha decisão. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu não te vou deixar. Eu não te vou deixar. Irmão, deixa-me perguntar uma coisa. Como é que tu ages quando vêm dificuldades à tua vida? Quando vêm problemas à tua vida? Como é que tu ages? Irmãos, que hoje tu possas dizer: Senhor, eu preciso de tomar uma decisão e eu vou tomá-la. Não vou fugir dessa decisão. Eu não quero ser mais um beijoqueiro. Eu quero ser alguém que se apega a ti. Alguém que aconteça o que acontecer, eu não te deixarei. Eu não, como Jó. Começámos com Jó, lembram-se? O que é que Jó disse? O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Os amigos vieram e disseram: Jó, tu estás em pecado, Jó. E Jó disse: não, nunca eu pequei contra o meu Senhor. A mulher de Jó veio e disse: amaldiçoa a Deus e morre. E Jó disse: louca, recebia o bem de Deus, não receberei o mal? Nu vi ao mundo, de nu irei deste mundo, mas bendito seja o nome do Senhor. Irmão, Jó é um exemplo de alguém que se apegou a Deus. Por isso termina o livro de Jó dizendo: dantes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porquê? Porque só os que se apegam a Deus é que veem Deus. Enquanto nós fomos apenas beijoqueiros, nós não vamos ver Deus. Mas no dia em que nós nos apegarmos a Ele, nós vamos vê-lo face a face. E vocês dizem: pastor, como é que eu me posso apegar a Deus? O que é que eu tenho que fazer para eu me apegar a Deus? Em primeiro lugar, tu precisas de lutar. Tu precisas de lutar, principalmente contra ti próprio. Abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 32. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 32. Olha o que é que diz a Bíblia. Gênesis 32. Verso 24 em diante. Gênesis 32, 24. A palavra de Deus fala-nos de Jacó. O título da Bíblia, da minha Bíblia, diz assim: Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Vamos ler, verso 24. Ficando ele só, ele quem? Jacó. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então lhe disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E tornou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? E respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. E nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava, coxeava de uma coxa. Irmãos, o que é que está aqui escrito? O encontro de Jacó com Deus. Quem era aquele homem? Aquele homem é o que nós chamamos na teologia uma cristofania. Cristofania é quando Cristo se apresentou, ou quando Deus se apresenta numa forma humana, protagonizando Cristo que veio, que Deus se fez homem.
Uma cristofania é quando antes da vinda de Jesus, Deus se manifesta como homem e se dá a conhecer como um homem, ou melhor, como um anjo. Ok? Então, como é que nós sabemos que aquele homem era Deus? Porque no final ele disse, lutei contra Deus. E a minha vida foi poupada. Então, o próprio Jacó, ele entendeu que ele não estava a lutar com um homem só. Ele estava a lutar com o próprio Deus. E que luta é que ele teve com Deus? Ele lutou com Deus para ser o quê? Abençoado. O que é que ele queria? Ele queria ser abençoado. A luta de Jacó, repara uma coisa comigo, olha para mim. Jacó, ele não lutou com Deus no sentido como num combate. Jacó não esmurrou o anjo. Jacó não pontapeou um anjo. Jacó, a luta de Jacó é que Jacó não queria largar o anjo. Estás a entender o que eu estou a dizer? A luta aqui significa não agressão, mas significa que ele se apegou ao anjo e não o queria largar. Ao ponto do anjo dizer, homem, larga-me, já é dia. E Jacó disse o quê? Não te deixarei até que me abençoes. Irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos estar dispostos a lutar desta forma. Nós precisamos de nos agarrar a Deus e dizer, Senhor, aconteça o que acontecer, eu não te vou deixar. Eu não te vou deixar. Mesmo que tu me ferias, eu não te vou deixar. Porque eu te quero. Porque eu sei que tu és a razão do meu viver. Então, meu querido Jacó, ele entendeu que Deus era a única solução que ele tinha na sua vida. Então a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. No sentido de que se agarrou a Deus, se apegou a Deus. E o anjo, provavelmente, para o afastar, o anjo teve que ser violento. A Bíblia diz que o anjo teve que ser violento, ao ponto de ter tocado aonde? Na coxa. Ao ponto de ter criado uma lesão definitiva na coxa. Porque a Bíblia diz que Jacó, depois da luta com o anjo, o que é que aconteceu a Jacó? Até morrer, Jacó ficou coxo. Irmãos, para nós nos apegarmos a Deus, nós precisamos de lutar, muitas vezes com nós próprios. Temos que reconhecer as nossas feridas. Temos que reconhecer o que é que na nossa vida nos faz coxear. E temos que estar dispostos a seguir em frente, em direção a Ele. O que é que na tua vida te faz coxear? Será que é o vinho, o álcool? Será que é a droga? Será que é a prostituição? O que é que na tua vida te faz coxear? Deus quer que tu deixes isso, porque Ele quer que tu sigas a Ele. Ele quer que tu te apegues a Ele. Então a Bíblia diz que Jacó foi abençoado. Foi ou não foi? Mas foi fácil ele ser abençoado? Não foi fácil. Mas Deus abençoou Jacó. E como é que Deus abençoou Jacó? Deus mudou o nome de Jacó. O que é que o anjo disse a Jacó? Como é que te chamas? Jacó. O que é que significa Jacó? Enganador, usurpador. E o anjo disse, não mais te chamarás Jacó. A partir de hoje o teu nome é Israel. Significa príncipe de Deus. Isra, príncipe. Deus. Príncipe de Deus. Hoje, como é que se chama a nação de Deus? O povo de Deus, como é que se chama? Israel. Não é Jacó. Porque Deus mudou o nome de Jacó. Estão a entender o que eu estou a dizer? Irmão, Deus quer mudar o teu nome. Deus quer mudar a tua história de vida. Deus quer mudar a tua vida, Edmar. Mas tu precisas de lutar para que Ele te abençoe. Tu precisas de tomar decisões na tua vida. Tu precisas de deixar aquilo na tua vida que te impede de te apegares a Deus. Jacó estava disposto a isso. Jacó estava disposto a pagar o preço. E tu estás? Ou queres ser um beijoqueiro? Ai, é tão bom ser beijoqueiro. Venho ao culto. Ah, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom. E volto para a minha vida e só faço asneira, só faço porcaria. Envergonho o nome de Deus. Mas depois no domingo a seguir já estou lá outra vez. O Senhor é bom. O Senhor é bom.
As igrejas estão cheias disto, irmão. Deus quer pessoas que se apegam. Pessoas que estão dispostas a se agarrar. Agarrar-se a Ele ao ponto de muitas vezes serem feridos. Feridos com a crítica que os outros muitas vezes dizem. Agora vais à igreja. Agora também és crente. Agora diz que começaste com aquela mulher, agora não queres mais nada. Queres só igreja, já não vais para os amigos, já não vais beber uns copitos. Irmãos, a primeira coisa que tu tens que fazer para te apegar a Deus, tu tens que lutar até vencer. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, Ele diz, aquele que agarra a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Por outras palavras, irmão, se tu fizeste uma escolha por Deus e andas a olhar para trás, o que está a acontecer é que tu estás-te a transformar numa estátua de sal, como aconteceu com a mulher de Ló. O que é que aconteceu à mulher de Ló? Ela olhou para trás. E um crente, quando olha para trás, a sua vida fica travada. Não avança. Não avança. E não vale a pena pedir ao pastor para orar e jejuar. Porque o sal, meu querido, ele só é despedaçado quando tu lutas. Quando tu tomas uma atitude. E quando tu dizes, chega. Eu não quero mais servir a dois senhores. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, hoje, o primeiro passo para me apegar a Deus, estar disposto a lutar contra tudo e contra todos, até contra mim próprio, para que eu receba a bênção do Senhor. E transforme a minha vida, mude o nome da minha vida de maldição para Peniel. O que é que significa Peniel? O que é que significa Peniel? Vejam lá na vossa Bíblia. O que é que significa Peniel? Olha aqui. Nasceu-lhe o sol, melhor, não é aqui, é aqui, 30. Àquele lugar chamou Jacó Peniel e disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. O que é que significa Peniel? Lugar de ver Deus face a face. O que é que Jacó disse? Eu vejo Deus face a face. O que é que Jó disse? Antes te conhecia de ouvir falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Tanto Jó como Jacó lutaram por Deus. O que aqui a Bíblia está a dizer, não que eles lutaram com Deus, mas eles lutaram por Deus. A luta de Jacó e a luta de Jó não foi contra Deus. Nunca Jacó criticou Deus. Nunca Jacó ou Jó ofenderam Deus, agrediram Deus. Não. A luta deles não era contra Deus, mas era a favor, era para ter Deus na sua vida. Então hoje, meu querido, não transformes a tua luta numa luta contra Deus, mas transforma a tua luta numa luta por Deus. Uma busca por Deus. Amém, irmãos? Porque esse é o primeiro passo para eu me apegar a Deus. Segundo passo, vamos agora para o Novo Testamento. Amém, irmãos? Marcos, capítulo 5, verso 25. Marcos, capítulo 5, verso 25. Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 5, verso 25. Diz assim, eu vou ler. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. O que acontecia é que esta mulher, ela tinha a menstruação continuamente durante 12 anos. O período menstrual, ele não cessava. E na lei judaica, uma mulher menstruada era considerada uma mulher imunda. Era considerada uma mulher que tinha que se retirar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, e tinha que ir para um lugar que se chamava o lugar das imundas. E nesse lugar, junto com outras mulheres menstruadas, elas esperavam 7 dias e depois desses 7 dias elas voltavam para a sua casa e para os seus afazeres. Então, na lei judaica, uma mulher menstruada era considerada uma mulher imunda. Por isso é que a Bíblia diz que uma mulher menstruada não poderia ter relação sexual com o seu marido, porque ela era considerada imunda. Naquela altura,
esta mulher, há 12 anos que ela era menstruada. Então há 12 anos que ela não vivia com o seu marido, com os seus filhos, que não beijava os seus filhos, que não abraçava o seu marido, que vivia à margem da sociedade. Há 12 anos que ela era considerada imunda. E o que é que aconteceu? Vejam lá o que é que aconteceu. Olha o que é que diz a Bíblia. E muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía. No desespero desta situação. Porque para mim, irmãos, a doença dela pior não era a doença física, era a doença emocional. Era a rejeição da sociedade dela. Durante 12 anos. E ela, no desespero, ela gastou tudo o que tinha com os médicos. Agora imagine, irmãos, ir ao ginecologista há 2000 anos atrás. Já pensaram nisso? É que a gente lê a Bíblia e não entende. Imagine os tratamentos que ela deve ter feito. E a Bíblia diz o quê? Que ela cada vez estava pior. Pois não. Há 2000 anos atrás, fazer tratamentos ginecológicos. Ela estava cada vez pior, cada vez pior. Até que, o que é que aconteceu? Verso 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe na veste. Irmãos, olha o que é que a Bíblia diz. Que ela, por entre a multidão... Só que a Bíblia diz, a lei diz que se uma mulher imunda tocasse em alguém, era apedrejada até à morte. Porque era imunda. E diz mais que a pessoa que ela tocou teria que ficar 7 dias fora do arraial até ser purificado. Então agora imagina como é que é possível aquela mulher ir até Jesus, tocar em Jesus, se à volta de Jesus estava uma multidão enorme. Como é que acham que ela tocou em Jesus? Acham que ela tocou em alguém, sim ou não? Vocês já andaram de metro em hora de ponta? Imaginem o que é vocês estarem dentro do metro e tentarem sair do metro. Vocês conseguem sair em hora de ponta sem tocar em alguém? Irmãos, eu quando ia para a faculdade, eu andava de metro. Havia viagens, literalmente, que eu ficava com os pés levantados do chão. Eu ia à viagem com um palmo acima do chão, porque quando as portas fechavam, o meu corpo subia. Literalmente, irmão, eu ficava assim, suspenso. Eu até punha assim a cabeça para respirar. De repente, pip, abria as portas e eu... Depois fechava as portas e eu... Irmão, quem anda de metro sabe o que é que eu estou a falar. Agora imaginem nós sairmos, eu naquele momento sair do metro sem tocar em alguém. Irmão, é possível. Então, irmão, aquela mulher para tocar em Jesus, ela teve que rastejar. Ela teve que empurrar. Ela teve que subir por cima de alguém. Ela teve que fazer o quê? Lutar. Ela teve que lutar. Mas ela não só teve que lutar, ela teve que correr risco de vida. Porque se alguém conhecesse aquela mulher, o que é que ia acontecer? Ah, ela tocou-me! A mulher imunda tocou-me! E ela era apedrejada na hora, logo. Então, meu querido, olha para mim. Ela quis se agarrar a Deus. Ela quis tocar, porque ela sabia. Olha o que é que ela diz. Vê lá na tua Bíblia. Olha o que é que ela diz. Olha o que é que diz. Diz assim. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar nas vestes, ficarei curada. Ela dizia, irmãos. Ela confessava a palavra. Ela dizia, eu sei que ele é ungido do Senhor. Eu sei que ele é um Messias de Deus. E eu sei que eu preciso só de tocar na orla de sua veste. Eu não preciso de falar com ele. Eu não preciso de que ele ore por mim. Eu só preciso de tocar nele. Porque se eu tocar nele, a unção de Deus vai ministrar na minha vida. E aquela mulher levantou-se fraca, doente, anémica. Ou acham que ela estava sem anemia, há 12 anos a perder sangue? Anémica, pálida, fraca. Mas ela foi. Ela foi. E
quando ela chegou ao pé de Jesus, irmão, ela tocou na orla. E sabes o que aconteceu? A Bíblia diz que ela sentiu a hemorragia parar. E ela disse assim, yes! Mas não fez barulho. Virou costas e começou a ir embora. Ela já tinha a bênção. Não é? Ela estava ali como agente secreto, 008. Que é o 007, ela era o 008. Então ela foi tipo secretamente. Ninguém podia saber que ela estava ali. Até que, lê lá na Bíblia o que é que aconteceu. Olha lá. Olha o que é que aconteceu. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Ai, ai, ai. Ai, meu Deus, já estou nervoso. Irmão, Jesus sentiu o quê? Jesus sentiu o poder sair dele. Porque aquela mulher tocou Jesus com fé. Irmão, Deus quer que tu o toques desta maneira. Ele está à espera que tu lhe toques nesta maneira. Ele quer que tu te apegues a Ele. Não quer só que tu o beijes, mas que tu te agarres a Ele e que tu digas: eu não te vou deixar até que a minha vida mude, até que os meus filhos mudem, até que o meu marido mude, até que o meu casamento seja restaurado, até que a minha saúde mude. Eu não te vou deixar. E a Bíblia diz, irmãos, que ela foi, ela tocou, e quando ela recebeu a bênção, ela ia se retirando, feliz. Mas Jesus sentiu o poder sair dele. A Bíblia diz que Jesus parou e disse: quem me tocou? Irmãos, até foi um bocado estranho. Vamos ver, olha o que é que a Bíblia diz. Olha a reação dos discípulos. Olha aqui, olha aqui. Responderam os discípulos, verso 31. Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Os discípulos ficaram confusos. Os discípulos disseram: oh Senhor, então mas tu vês que a multidão te aperta? Tu estás no meio do metro e estás a dizer quem é que tocou? Eu acho que a pergunta é: quem é que não te tocou? Só que o que é que Jesus fez, irmão? Olha lá a Bíblia, olha lá. O que é que Jesus fez? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Jesus procura aqueles que lhe tocam. Jesus procura os seus verdadeiros adoradores, porque Ele procura esses que o adorem. Ele procura aqueles que lhe tocam desta forma, apaixonada, desesperada, como Jacó, como Jó e como esta mulher. Que a Bíblia nem diz o nome, sabes porquê? Porque esta mulher representa a ti e a mim. Por isso não diz o nome. Porque esta mulher é a atitude que Deus quer que tu tomes hoje. Que tu enfrentes a multidão que te impede de chegar a Deus. Que tu enfrentes aquilo que hoje te impede de chegar a Deus. E tu possas enfrentar isso. Tomar hoje a decisão: eu vou enfrentar. Seja quem for, eu vou enfrentar. Mas eu quero tocar em Deus. Eu quero me apegar em Deus. E a Bíblia diz o quê, irmão? Que Jesus parou. Agora, tu não sabes a história que eu sei. O chefe da sinagoga, Jairo, a filha dele, estava a morrer. E foi ter com Jesus e disse: Jesus, a minha filha está a morrer, vem depressa comigo. Jesus, ele estava em passo de corrida. Para quê? Para curar a filha do chefe da sinagoga, a pessoa mais importante da cidade. A multidão toda atrás: vamos ver o milagre, vamos ver o milagre, vamos ver o milagre. E de repente aquela mulher toca em Jesus. Jesus para. Jesus diz: eu não saio daqui sem descobrir quem é que me tocou. Irmãos, põe-te no lugar daquela mulher. Qual era a tua atitude? Ou tu não dizias nada e a miúda morria, ou tu dizias o que aconteceu e ias ser morta por apedrejamento. O que é que tu escolhias fazer? Eu vou-te dizer o que é que ela fez. A Bíblia diz, e está escrito, que ela se levantou
e contou toda a verdade. A Bíblia diz que ela, tremendo... Vamos ler. Olha o que é que diz. Vamos ler, olha aqui. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se haveria operado, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Irmãos, depois de lutar contra ti e contra todos, depois de perseverares, tu precisas de contar a verdade. Tu precisas de confessar os teus pecados. Tu precisas dizer, Senhor, eu quero me apegar a ti e eu não quero que nada, nem do meu passado, nem do meu presente, me impeçam de chegar a ti. A Bíblia diz que ela confessou toda a verdade. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Porquê que Jesus não fez o que eu se calhar faria? Eu olhava para trás, piscava-lhe o olho e dizia assim... E seguia o meu caminho. Porquê que Jesus parou? Porquê que Jesus fez questão? Acham que Jesus não sabia quem é que lhe tocou? Mas porquê que Jesus fez questão que toda a gente visse? Olha para mim. Jesus não queria só curar aquela mulher fisicamente. Jesus queria curar a maior doença dela. Jesus queria curar a alma dela. Jesus queria curá-la na sociedade. Jesus queria fazer o que hoje se fala muito. E a pastora Sueli é mestre nisso. Inserção social. Jesus queria voltar a colocar aquela mulher na sociedade. Por isso ele chamou e disse, esta mulher está curada. Não mais rejeição. Não mais condenação. Ela está curada. Pode voltar para a sua família, pode voltar para o seu marido, pode voltar para os seus filhos, pode voltar para a sua casa, porque ela está curada. Se Jesus não tivesse feito isso, no outro dia ela ia dizer, estou curada, e ninguém ia acreditar. Então hoje, meu querido, Ele quer que tu lhe contes toda a verdade, para que Ele possa também te restaurar. Por isso a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para seres curados. Porque há muita gente, às vezes... que tem coisas na sua vida e que sofre por causa disso, mas ainda não conseguiu falar, não conseguiu abrir o seu coração. Primeiro a Deus, para seres perdoado, mas depois tu precisas de contar ao teu pastor, ao teu líder, para que sejas curado. Eu vou repetir, para seres perdoado tu tens que contar a Deus, mas para seres curado tu tens que contar ao teu irmão. E tu dizes, pastor, porquê? Porque quando tu contas a Deus, Deus perdoa. Mas quando tu contas ao teu irmão, tu estás a dar a oportunidade de Deus usar aquele irmão para te curar. Para impor as mãos sobre ti e te curar, ministrar cura, restauração, acompanhamento, discipulado. Agora, enquanto tu estiveres sozinho, não vais ser curado. Estão a entender o que eu estou a dizer? Por isso Jesus nunca mandava alguém sozinho, mandava sempre de 2 em 2. Porquê? Porque se um caía, o outro levantava. Então hoje, irmãos, esta igreja quer ser isso na tua vida. Quer ser a igreja que te levanta. Somos imperfeitos. Somos todos imperfeitos. Todos temos problemas, todos nós temos falhas. Mas há uma coisa que nos une. Nós queremos nos apegar a Deus. E estamos dispostos a lutar. Contra nós próprios ou contra a multidão. Estamos dispostos a perseverar. Estamos dispostos a dizer a verdade. Para que a bênção dele possa chegar até nós. Amém, irmãos? Então, em último lugar, vamos abrir a Bíblia agora em Lucas. O próximo livro, Lucas capítulo 10. Estou já a terminar. Amém, irmãos? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. E vamos ler. Aleluia. Verso 38 em diante. Diz assim, Lucas 10, 38 em diante. Diz assim, vou ler. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria.
E esta prostrava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, o que é que Maria escolheu? Se apegar a Jesus. Irmãos, Maria, ela disse: eu não quero saber se as batatas vão queimar. Eu não quero saber se o peixe vai se queimar. Eu não quero saber do jantar. Eu quero estar aos pés do meu Salvador. Irmãos, o que é que Jesus respondeu a Marta? Marta, Marta. Sabes o que é que ele não está a dizer agora? Está a dizer assim: Ismael, Ismael. Pouco é necessário. Apega-te a mim. Apega-te a mim. Apega-te a mim. Irmãos, eu termino citando Jeremias capítulo 29, verso 13. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor dos Exércitos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes como Jó, como Jacó, como aquela mulher que sofria há 12 anos, ou como Maria, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu quero te fazer um convite. Tu queres buscá-lo assim? Tu queres buscá-lo de todo o coração? Queres tomar esta decisão? Eu não estou a perguntar se és capaz de o fazer, porque eu também não sou. Mas o que eu quero é saber se tu queres te apegar a Ele. Se tu queres tomar uma decisão hoje de deixar de lado tudo o que não presta e poderes te agarrar a Ele, autor e consumador da tua fé.